Fala, galera! Sejam bem-vindos de volta aqui no canal Sentimento Tricolor. Aqui é a tua casa, aqui é a casa do torcedor do Fluminense. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, vai. Tá esperando o quê? É de graça, não custa nada pra você, mas ajuda muito o nosso crescimento, viu? Então, já te agradeço antecipadamente por você, que eu sei, com esse pedido carinhoso, você vai lá, vai se inscrever no canal, vai deixar seu like e não esquece de ativar todas as notificações, tá legal? Galera, introduçãozinha mais curta aqui hoje, porque é o seguinte. O presidente Mário Bittencourt, ele deu uma entrevista longa de quase 4 horas para o GE, tá? E essa entrevista, ela foi dividida em duas partes. A primeira parte, no dia de ontem, eu resolvi trazer em formato de live, tá? Então, quem não assistiu, eu vou criar uma playlist aqui no canal, onde vai ter lá a live, que foi a parte 1 da entrevista do Mário, e dessa vez eu vou trazer a parte 2 em formato de vídeo, tá? E aí você me diz qual que você preferiu para nas próximas vezes eu poder fazer da forma que mais te agradar. Se em formato de live ou se em formato de vídeo. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Mas tem bastante perguntas aqui, aproximadamente 10 perguntas, e eu vou tentar resumir para você aqui o mais rápido possível, tá legal? Então vamos lá. A primeira pergunta do GE pro Mário Bittencourt foi sobre a presença dele no vestiário, né? Que algumas pessoas criticam e tal, e perguntaram de onde vem esse estilo boleiro dele. Ele explicou que ele está no Fluminense já há muitos anos, que pessoas que hoje são subordinadas dele, quando ele era funcionário do clube, ele era subordinado a essas pessoas, que tem um relacionamento muito bom, e que não é só ele que tem esse perfil de presidente no vestiário, não. Citou o presidente do Bahia, do Fortaleza, e o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, que também tinha uma presença muito forte no vestiário e que os jogadores gostam disso, né? Mas ele sabe respeitar os passos de cada um e que quem vive realmente o dia a dia do futebol e quem determina no futebol é o Paulo Angione, que é o diretor executivo. E aí eu vou dar minha opinião, vou fazer aqui no vídeo como eu fiz ontem na live, tá? Eu passo aqui a pergunta, a resposta do Mário e dou a minha opinião. Eu particularmente não vejo problema nenhum nisso, tá? Porque eu, se fosse torcedor eu sou. Se eu fosse presidente do Fluminense, eu também estaria no vestiário com os jogadores. Claro que você tem que ter um limite, né? Você não pode perder o respeito, a autoridade. Os jogadores têm que ter noção da hierarquia, que quem manda no clube é o presidente. Então não pode ficar de certas brincadeirinhas, de certas gracinhas, falta de respeito, que eu particularmente nunca vi. Mas enfim, não vejo, sinceramente, nada demais na presença do Mário Bittencourt no vestiário, tá legal? A segunda pergunta, galera, foram sobre os reforços em cima da hora. Os reforços chegaram aproximadamente 5 dias antes da estreia do Fluminense na Libertadores. E no caso dessa pergunta, eu vou colocar aqui na tela a resposta do Mário para você, tá? Vamos lá. Então aqui, as contratações elevaram o nível do time. Mas por que o pacotão de reforços chegou em cima da hora na Libertadores? Correndo o risco de não dar tempo de se entrosarem? Foi a pergunta, né? Aí Mário respondeu: eles chegaram mais em cima do laço justamente porque a gente tem dificuldade financeira. A gente batalha para fazer pelo menor preço possível. E eles são jogadores que interessavam a outros clubes. O Abel Hernandes é um exemplo. Tinha proposta muito boa do México, mas gostava do Brasil. O que ajudou muito nessas contratações foi o nosso ambiente. E já ir partindo aqui agora para a próxima pergunta, galera, foi que mesmo com esse pacotão de reforços, se o aumento da folha salarial foi dentro dos 30% planejados, né? Vocês lembram que na virada do ano o Mário falou que aumentaria a folha em aproximadamente 30%? E ele responde, ó, foi abaixo de 30%. Uma coisa importante é que a gente trabalha o exercício. Toda a folha oscila o ano inteiro. Quando a gente trouxe esses jogadores, a gente ainda tinha no elenco Michel Araújo e Fernando Pacheco. Esses dois caras saíram e nós não estamos pagando esses dois salários. O Yuri também saiu. Por isso agora ela está menos de 30% de aumento, né, em relação ao ano passado. Isso vai variar. Ano passado ela girava em torno de 3,2 milhões de reais por mês. Isso é folha líquida, salário mais imagem. Agora a folha está na casa aí dos 4 milhões. E aí a repórter pergunta se tem espaço para contratações. E essa é uma parte que você, torcedor tricolor, gosta muito, ó. Tem sim.
A gente está avaliando, mas dentro das nossas condições. O Roger, que era um volantão ali, e trabalhou com o Ronaldo no Bahia. Que dentro da pergunta, a jornalista pergunta se o Ronaldo realmente interessava, né? Foi um pedido do Roger, porque a leitura dele é que tanto o Martinelli quanto o Iago são 2 volantes que saem para jogar. No momento, não tem nenhum jogador negociando. Importante agora, hein, galera? Mas a gente deve fazer mais 2 a 3 contratações para as oitavas de final da Taça Libertadores. Isso é uma grande novidade, né? Porque eu particularmente não tinha essa expectativa. Então, dentro dessa fala do Mário, 2 coisas me surpreendem. Eu achei que o Roger queria um volante com as mesmas características do Iago e do Martinelli. Caso um dos 2 não pudessem jogar, esse atleta vir substituí-los. Mas pelo que o Mário falou aqui, não, né? Ele quer um volantão, aquele cara pesadão, brucutu, entre aspas, né? Claro, não quer um caneleiro. Mas um jogador, pelo que eu entendo, estilo Wellington. Então, para mim não faz sentido, né? Se já tem o Wellington lá e quer trazer um outro volantão, me surpreendeu essa fala do Mário. Eu achei que o Roger queria um jogador com as mesmas características do Martinelli e do Iago, mas pelo visto não, ele quer o volantão. Por outro lado, vão chegar aí de 2 a 3 reforços para as oitavas da Libertadores, algo que também me deixou feliz, né? Surpreso, mas uma surpresa positiva, já que eu não esperava que o Fluminense fosse contratar ninguém. Então vamos aguardar aí. Dentro das próximas 3 a 4 semanas, viveremos muitas especulações, né? Sempre sai, mas fica tranquilo, que você sabe que aqui no canal Sentimento Tricolor a gente não trabalha com especulação. Eu sempre trago a informação a partir do momento que o Fluminense estiver minimamente negociando com o atleta. Tá legal, galera? Então vamos lá. A outra pergunta foi sobre o Ganso. E aí não tem nem imagem aqui na tela, tá? Perguntou sobre o Ganso. Ele falou que realmente o Santos entrou em contato, mas tem 10 ou 15 dias que as equipes não se falam, que as diretorias não se falam. O Ganso realmente demonstrou interesse em ouvir a proposta, demonstrou interesse em ir para Santos, só que o Fluminense conta com ele, o Roger conta com ele, e o Ganso deve permanecer, a princípio, no Fluminense. Aí vai o meu comentário em cima disso. Repito, tô sendo repetitivo, mas a intenção é essa mesmo, tá? Enquanto o Ganso não completar 7 jogos pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro, eu acho sim que existe a chance dele se transferir para outra equipe. Não só o Santos não, tá? Se chegar outra equipe e fizer a proposta, eu acho que sim tem grandes chances do Ganso ser transferido, ter a sua transferência efetuada. Sabe por quê, galera? Para mim é muito claro. Quando o clube não tem um interesse em negociar o jogador, ele nem abre conversas, tá? Até porque a proposta do Santos não era nem para comprar, para pagar o salário integral do Ganso, era para dividir 60% do Fluminense, 40% para eles. Ou seja, se o Fluminense não tivesse intenção nenhuma de negociar o Ganso, ele não teria nem aberto conversas. Se abriu é porque tem interesse. Então, se chegar uma outra equipe, eu não duvido nada. Depois do 7º jogo, eu, André, vou cravar. O Ganso não sai. Antes disso, tenho as minhas dúvidas, tá? Depois do Ganso, veio a pergunta sobre o Caio Paulista. Que o Caio Paulista virou uma espécie de um dos maiores reforços do ano, já estando dentro do elenco. E o Mário respondeu isso aqui, ó. A gente não perguntou se tem algum movimento para comprar o Caio Paulista, né? E o Mário respondeu: a gente não tem opção de compra. O empréstimo do Caio é um empréstimo de 1 ano seco. Ou seja, final do ano ele vai embora. Ele foi um jogador que recebeu, entre aspas, centenas de propostas para sair. Ceará, Fortaleza, o próprio Bragantino. A gente não liberou, apostou, fez mais 1 ano de empréstimo. Ele não teve muitas oportunidades no ano passado, mas treinava muito bem e colocamos mais 1 ano. Já estamos em conversas com os representantes para ver se a gente consegue estender o empréstimo e aí sim colocar uma opção de compra. Isso foi exatamente essa resposta, foi a resposta que o Mário deu para mim quando na visita no CT, quando foi feita essa pergunta sobre o Caio Paulista. Ele falou exatamente isso, que já existem conversas, que ele acredita que o empresário do atleta, já que o Fluminense, mesmo quando ele não jogava, fez questão que ele permanecesse, renovou por mais 1 ano.
Então, é sempre aquela situação do Mário de confiar nos empresários, confiar na palavra de empresário. Ele já quebrou a cara algumas vezes com isso, Marcos Paulo, Miguel, parece que não aprende, né? Já é macaco velho no futebol e ele, com certeza ele sabe, acredito que ele saiba o que ele está fazendo. Mas segundo ele confia que o Caio Paulista terá o seu empréstimo renovado, a intenção do Fluminense é essa, renovar o empréstimo com ele por mais um período e aí sim com opção de compra. Vamos ver, tomara que consiga, porque realmente, junto com Abel Hernandes, o Caio Paulista foi um dos principais reforços para essa equipe 2021. Mas detalhe, ele já estava no elenco, né? Isso é o que é o mais interessante. Vamos lá. Depois do Caio Paulista foi feita a pergunta sobre o Nino. Deixa eu ver se tem slide. Não tem o slide. Sobre o Nino, a repórter perguntou que o Nino está indo para a Olimpíada agora e se não seria interessante o Fluminense renovar o contrato do Nino antes dele ir, sabendo que o Nino muito provavelmente vai se destacar na competição. E o Mário respondeu que o contrato do Nino é um contrato longo. Aí eu faço minha observação, nem tão longo assim, é mais 1 ano e meio de contrato, é até o final de 2022, mas que sim, já tem 1 mês aproximadamente, que o Fluminense já fez uma proposta pela renovação do contrato do Nino, estender o contrato dele, as conversas estão em andamento e ele está muito otimista para que isso aconteça. Então, excelente notícia, o Nino já está em conversas para estender o seu contrato com o Fluminense, tá legal? Depois do Nino, galera, veio sobre o Miguel. Isso aí eu vou pular, tá? Porque ele falou tudo que a gente já sabe, o Miguel entrou na justiça com contrato com rescisão unilateral, tá rolando um processo e, de novo, ele falou que caso o Fluminense ganhe esse processo na justiça, que ele tem sim o interesse que o Miguel retorne e volte a jogar pelo Fluminense, tá? Todo mundo sabe que não tem mais clima nenhum, pelo menos é o que eu acho. Eu achei que o Mário ia responder sobre isso, que o Fluminense ganhando na justiça, que o clube iria negociá-lo, mas não. Ele falou que caso o Fluminense ganhe na justiça, que o clube está de portas abertas para o Miguel poder voltar e atuar pelo Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer, porque essa novela aí eu prefiro pular. Outra novela que eu vou pular também, se você quiser ler na íntegra o que o Mário falou, é só ir lá no GE, que tem a reportagem lá completa, é sobre o Marcos Paulo. Também, folha passada, né? Falou que está muito decepcionado, aí é que eu falo. Mais uma vez confiando na palavra de empresário, staff, jogador. Hoje em dia, infelizmente, falo isso com muita tristeza, não dá para confiar na palavra de ninguém, né? E o Mário se disse muito decepcionado com a atitude do Marcos Paulo, mas também a folha virada já passou, vou pular essa parte. 2 itens para finalizar o vídeo, fica aqui até o final, hein, que está bem interessante. Estamos aqui com 13 minutos, não vai ser tão longo assim. Sobre Laranjeiras, sobre a reforma das Laranjeiras. E isso eu coloco imagem na tela para você. Vamos lá. Laranjeiras. E como ficou a situação do estudo que encomendaram para a reforma das Laranjeiras? Qual foi a conclusão? Pergunta muito interessante, porque eu também me faço essa pergunta diariamente. Contratamos esse estudo porque quando chegamos aqui, foi nos dito que a arquibancada de cima estaria condenada. Mas quando pedíamos os laudos para as pessoas que estavam aqui, nunca aparecia. O diagnóstico foi surpreendente, positivamente. O estádio está de pé. Obviamente precisa de reforços estruturais, mas está tudo em total condição de ser utilizado. A gente fez ainda um outro trabalho, que foi percorrer os estádios de pequeno porte autorizados para o Campeonato Carioca, para ver quais são as necessidades que nós teríamos de adequações. A estimativa, olhando, ainda sem fazer um orçamento, tudo para deixar o estádio apto para jogos, custa uns 15 milhões de reais. Estamos viabilizando para que pelo menos 50% desse valor seja de projeto incentivado, com dinheiro que não é do clube. Em razão da pandemia, da demora que está tendo, a estimativa é que tenhamos possibilidade de voltar a jogar aqui uns 5, 6 jogos no ano, no estadual de 2023. Essa é a tendência. Ou seja, na minha opinião, faltou comunicação da diretoria do Fluminense com o torcedor, tá? Porque lá atrás, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro, quando foi contratado essa empresa, eles deram um prazo à empresa de 3 meses para poder fazer esse levantamento e dar uma resposta ao clube.
O clube prometeu para a torcida que em abril daria uma resposta sobre a situação das Laranjeiras. Não foi dada resposta nenhuma, e se não fosse a pergunta agora do GE, eu também não sei se seria dada. Laranjeiras, então, 15 milhões de reais, estou achando muita grana. O Mário não fala aqui para qual capacidade de público, 5, 6, 7, 10, 8, não falou. Então, para mim, espero que alguém, na próxima entrevista coletiva, ou na próxima oportunidade, pergunte isso para ele. Esses 15 milhões é referente aqui, Mário. Qual é a capacidade da Laranjeira? Eu sei que não vai ser para 15 mil, galera. É o que está ali. É reforma estrutural, tá? E pelo menos a metade disso ele vai tentar com empresa privada, né? Projetos incentivados, digamos assim. Ou seja, o Fluminense teria um custo aí de aproximadamente 7 milhões e meio de reais. E ele deixou claro que isso não é um orçamento, é uma estimativa. E a gente sabe, quando fala em obra, a estimativa, o orçamento, depois, quando você coloca no papel, normalmente é sempre bem maior, 25% maior do que a estimativa. Vamos ver. Laranjeiras também é uma outra novela que ainda vai se estender por muito tempo, tá? E a última pergunta, que muita gente tem interesse, é sobre o voto online. E o Mário respondeu. Vamos lá. Patrocínio Master, reforma das Laranjeiras, as promessas de campanha que a torcida mais cobrava estão aparecendo. Mas ainda tem uma que os tricolores batem muito na tecla: o voto online. Vocês ainda pretendem fazer? E o Mário já abre logo com a resposta positiva. Sim, a gente vem fazendo teste de votação online, como, por exemplo, a adesivação do ônibus. Do ponto de vista técnico, não leva muito tempo para implementar. Isso já vimos. Só que a gente esbarra hoje em alguns debates. O artigo 139 do Estatuto diz que é proibido voto por procuração. Quando você entrega a senha para uma pessoa votar, ele pode transferir essa senha para uma outra pessoa. A gente montou uma comissão interna com advogados e depois vamos buscar um parecer externo. Em outros clubes que têm voto online, o Estatuto não veda o voto por procuração. Seguindo aqui. E tem outra questão. A decisão de como vai ser a fórmula da votação é do presidente da Assembleia Geral, que é o presidente que está no cargo. Minha preocupação é que mudanças estatutárias e eleitorais devem ser feitas só pela legislatura seguinte. Você vai dizer, se é você que decide, você não precisa passar pelo conselho. Isso, Mário, né? Como se alguém estivesse perguntando para ele. Aí ele mesmo responde. Só que como é uma questão eleitoral e eu posso vir a ser um candidato à reeleição, nós montamos uma comissão para passar isso pelo conselho. Porque se eu tomo uma decisão unilateral, vai ter voto online, aí posso ter uma alegação de nulidade. Né? Muitos termos aqui da área do direito. Aí, para finalizar, mas nós somos a favor e já cotamos 3 empresas. Se o Conselho entender que a implementação do voto online nessa legislatura não infringe nenhuma regra do Estatuto, nós vamos implementar já na eleição de 2022. Caso entenda que não, vamos implementar para 2025. Aí já faremos a alteração no Estatuto e deixamos tudo pronto para lá. Ou seja, o que o Mário quis dizer aqui, galera, resumindo, ele pode fazer a alteração no Estatuto e colocar o voto online agora. Mas ele não quer fazer, ele preferiu montar uma comissão para ser, né, votada pelo Conselho Deliberativo, para depois não dizer assim, ó, você implementou o voto online agora, porque o futebol tá bem. E galera, a realidade é essa, tá? O voto online pro Mário, o futebol do Fluminense estando bem, é praticamente reeleição garantida. Porque quem vai votar são os torcedores, são os sócios de futebol, né? E o sócio, quando vira futebol, o torcedor, quando vira sócio de futebol, ele quer saber de futebol, não quer saber do clube, da piscina, não quer saber de nada. Se o Fluminense estiver bem nas competições, ganhando o título, é quase uma reeleição garantida para o Mário. Se ele não implementar o voto online, ele fica dependendo daqueles votos das pessoas do clube, esportes olímpicos, tudo mais. Mas enfim, o que o Mário falou agora é que ele tem a intenção de colocar, mas colocou ali para votação, para avaliação de todo um conselho, de toda uma equipe montada para isso. Tá legal? Bom, fechamos o vídeo aqui agora com aproximadamente 20 minutos. A live ontem durou 1h10. Então eu peço para você deixar aqui nos comentários qual foi o melhor formato de live ou de vídeo. Mas independente disso,
Tá toda a entrevista do Mário dada pro GE nesses 2 vídeos aqui no canal, tá legal? Vou criar uma playlist agora. Se você não tiver assistido a primeira parte, assiste, porque tem perguntas e respostas bem interessantes também, tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolor.